Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a mais doce paz, Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou estar aqui rapidamente, resumidamente, contando aqui meu testemunho de vida, né, irmãos? Convenção de como eu vim aqui, como eu conheci a EPFD, né? Mas antes, meus irmãos, eu quero aqui trazer com os irmãos uma palavra que se encontra lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 13, né? Que fala assim a palavra do Senhor. E pouco dia depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira, ou seja, com uma vida de curtição, com uma vida de luxo, uma vida de bebedice, de tudo aquilo que não agrada a Deus, né, irmãos? E a minha vida é baseada mais ou menos nisso, amém? Eu cresci num berço evangélico, eu cresci num lar cristão, né, onde meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos eram evangélicos, amém? E eu cresci num lar cristão. Irmãos. Cresci num lar cristão, aonde ali meu pai me ensinava, né? Louvo a Deus porque meu pai me ensinava a doutrina do Senhor. Mas o melhor, né, irmãos? Eu cresci num lar de doutrina, né? Cristãos de doutrina, amém? E ali eu fui crescendo. E decidi, coloquei no meu coração um desejo de conhecer o mundo, meus irmãos. De conhecer o mundo, de como é que o mundo era. Eu nunca tinha bebido, nunca tinha ido para uma festa. E já ali com os meus 13 anos, 14 anos, eu decidi sair da igreja, desviar-me dos caminhos do Senhor, né, irmãos? E conhecer o mundo, como é que o mundo é. E deste meu, irmãos, me envolvi com amizades aí erradas, né, irmãos? Me envolvi com amizades aí do mundo das drogas. Conheci o mundo das drogas, né, meus irmãos? Comecei a fumar maconha, comecei a beber com os amigos, comecei a andar em locais de prostituição. Chegou um tempo que a maconha não estava mais fazendo efeito na minha vida. Chegou um tempo que a maconha não fazia mais efeito, né, meus irmãos? E eu comecei a me envolver com drogas pesadas, eu comecei a me envolver no mundo do tráfico de drogas, eu comecei a me envolver, adentrar mais profundamente no tráfico de drogas. Comecei a usar cocaína, cheirava bastante cocaína por dia. Lembro uma vez que eu estava aqui na minha casa cheirando cocaína sozinho e quase por pouco eu não tive uma overdose, né, irmãos? Eu creio que foi o livramento de Deus. Eu creio que foi Deus naquele momento que me deu livramento, porque Deus já tinha um plano na minha vida de salvação. Então ali eu, afundado no mundo das drogas, mas lá no mundo das drogas, quando eu estava lá no mundo da criminalidade, tráfico de droga, era um traficante, né, já. Eu estava lá, irmãos, eu clamava ao Senhor para que Ele viesse salvar a minha vida. Eu clamava ao Senhor lá no mundo, quando eu estava drogado, irmãos. Eu clamava a Deus, porque eu falava com Deus que eu não queria morrer desviado. Eu não queria morrer na situação que eu estava, naquela situação de declive. Cada dia que passava, a minha vida afundava cada vez mais. A ponto, meus irmãos, as pessoas olhavam para mim. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: não tem mais jeito. Esse é do cemitério, é daí para o cemitério, é daí para a cadeia, não tem mais jeito. Aquele que olhava para mim não dava mais nada pela minha pessoa, porque eu vivia uma vida, eu estava numa situação, meus irmãos, tão degradante, tão infeliz, que um certo dia meu pai
meu próprio pai, a quem eu sempre amei, a quem eu sempre fui apegado, a quem eu sempre tive como exemplo, meu próprio pai falou para mim que não tinha mais jeito. Era dali pro cemitério ou para cadeia. E meus irmãos, quando eu escutava essas frases, meus irmãos, o diabo colocava na minha cabeça para me beber, me se drogar. E a minha situação cada vez mais piorava, meus irmãos. É um fato muito triste. Um fato muito triste é quando chegava em casa drogado, chegava em casa de uma festa drogado, muito drogado. Minha mãe fazia para mim ali um prato de comida, preparava um prato delicioso de comida, meus irmãos. E eu pegava aquele prato, eu estava tão drogado de um jeito que não conseguia comer. E quando a minha mãe virava as costas para mim, eu jogava a comida fora para dizer que tinha comido. Jogava a comida fora, irmãos, e aquilo ali me consumia por dentro. Aquela situação estava me consumindo por dentro. Eu clamava ao Senhor, meu Deus, não deixe, meu Pai, que eu venha morrer nessa situação, porque eu sabia, meus irmãos, eu sabia que se eu morresse naquela situação, eu iria para o inferno. Eu sabia que se naquela situação a trombeta tocasse, a trombeta soasse, eu iria ficar, não ia subir. E aquilo me deixava com medo, amém? A Bíblia fala que para quem é pai, ensinar os seus filhos no caminho onde deve andar, e jamais ele se apartará dele, é verdade, irmão. Ainda que ele se desvie dos caminhos do Senhor, ele vai sempre lembrar, ele vai sempre saber a verdade da salvação. Amém, irmãos? Muitas vezes já tentaram contra a minha vida, para tirar a minha vida, mas nunca tiveram êxito. Hoje eu sei que era Deus que estava me livrando. Hoje eu sei que era Deus que estava ali, com as suas mãos estendidas para me dar o livramento, porque Deus já sabia os planos, Deus já sabia o meu futuro, Deus já sabia, estava nas mãos do Senhor. Até, meus irmãos, que eu conheci a minha esposa, hoje a minha esposa, a irmã Letícia, né, irmãos? Conheci ela. E foi a partir do momento que eu conheci ela que as coisas foram começando a se encaixar mais ou menos, né? Ela crente da Assembleia de Deus, a minha esposa é da Assembleia de Deus, né? E ali ela perguntou se eu tinha coragem de congregar nessa igreja por ela e tal. E eu falei que iria congregar com ela lá. Mas mesmo lá nessa igreja, mesmo sendo membro dessa igreja lá, eu continuava, irmãos, na prática do uso de drogas, nas festas. Mentia para ela, né, irmãos? Porque quando o diabo, irmãos, ele papeia uma pessoa. Quando ele amarra a pessoa no vício das drogas, irmãos, só Deus para tirar. Só Ele para dar o livramento, irmãos. E ali eu continuo naquela prática ali. Mas chegou um dia, meus irmãos, que o Senhor, Ele fez uma obra tão grande na minha vida, meus irmãos. O Senhor fez uma obra tão maravilhosa na minha vida. Eu estou contando aqui meu testemunho. Eu estou falando de uma forma salteada, de uma forma mais resumida. Mas hoje eu louvo a Deus porque o Senhor fez uma obra tão grande na minha vida. Que aquelas pessoas que me viam no passado, aquelas pessoas que, aleluia, olhavam para mim com um olhar de desprezo. Quando Deus, Ele entrou na minha vida, irmãos, aquele que olhava para mim e falava que não tinha mais jeito, olhava para mim com olhar de espanto, com olhar de admiração, porque eles viram a transformação que Deus fez na minha vida. Pessoas olhavam para mim e falavam assim: o que foi que aconteceu contigo? Tá diferente, tá mudado. E eu falava assim: isso é o que Deus faz na vida do homem. Isso é o que Deus faz na vida de um ser humano quando você tem um encontro com Deus. Eu estava na Assembleia ainda, irmãos. E por eu conhecer a doutrina do Senhor, por eu conhecer essa doutrina de Cristo, eu comecei a falar com a minha hoje esposa, né? Vamos para Deus e amor.
Eu quero ir para Deus amor, não quero mais viver de engano, não quero mais viver de mentiras. Eu conheço a verdade. E eu comecei a ensinar para minha esposa essa doutrina, irmãos. E eu comecei a falar para ela dessa doutrina de Cristo, do que podia, do que não podia. Minha esposa vaidosa, por sinal, num nível altíssimo. Eu comecei a falar para ela da verdade da salvação. E Deus tocou também na alma dela. Deus também tocou na sua vida. Ela foi começando a entender, a aprender essa doutrina e aceitar, irmãos. Até que nós passamos aqui para Deus é amor. Né? E vindo para Deus é amor, meu coração se entristeceu, irmãos. A minha alma se entristeceu porque não era mais a mesma coisa de quando eu saí da IPDA. Não era a mesma coisa de quando eu saí da IPDA. Tudo estava diferente, tudo mudado, amém? E eu passei algum tempo lá, se não me engano, 1 ano a Deus amor. E já não aguentava mais, não aguentava mais o pecado, a falta de reverência a Deus, né? Até que um dia, meus irmãos, eu escutei o testemunho do pastor Eduardo Santos. Eu estava em busca de uma igreja de doutrina, já desanimado, achando que não tinha mais quem pregasse essa doutrina, que vivesse essa doutrina. Até que um dia, meus irmãos, eu vi o testemunho do nosso pastor Eduardo Santos, grande homem de Deus, acerca do WhatsApp, né? E de imediato, meus irmãos, meu coração ele ardeu. Deus sabe que meu coração ele ardeu de desejo de fazer parte dessa igreja, irmãos. Porque é uma igreja que tem santidade, é uma igreja que realmente o Espírito Santo de Deus habita neste lugar. Meu coração ardeu ali. Minha esposa testemunha nisso. Minha esposa sabe, a partir do momento que eu conheci a IPFD, de como eu agi. Já queria mudar, já queria unir com o ministério, irmãos, né? Até que passou alguns dias e eu cheguei pro meu pastor e falei: pastor, vamos sair do ministério, vou unir com outro ministério, não dá mais, né, meus irmãos? Não dá mais. E ele falou: não é de Deus, não é de Deus, porque você não conhece o ministério, você não isso, não aquilo. Mas, meus irmãos, eu fiz prova do Senhor. E Deus me trouxe uma revelação em sonho, meus irmãos, que eu tenho convicção que foi Deus que falou comigo. E eu quero contar para os irmãos aqui meu testemunho. Como que eu cheguei até a IPFD. Sei que está um pouco, talvez possa estar um pouco, né, corrido aqui. Mas eu quero contar aqui para os irmãos a revelação que Deus me deu. Eu sonhei que eu estava num caminho, caminhando aqui. Eu tinha certeza que o caminho era o caminho certo. Mas quando eu olhava para um lado, olhava para o outro, não era o caminho que eu achava que era o certo. Ou seja, Deus é amor. Ela foi uma igreja de doutrina no passado. Foi uma igreja que antigamente ela era a doutrina certa. O povo andava na mão certa. Mas começou a se perder, irmãos. Começou a se perder, a se embaraçar. E no fim desse sonho, meus irmãos, eu estava ligando com uma irmã. E essa irmã falava que tinha saído do ministério PDA. E eu falei também: não, irmã, eu também saí do ministério PDA. Aí eu perguntava assim: mas irmã, você está em qual ministério? E quando ela ia falar o nome do ministério, cantava aquela vinheta da nossa igreja, né? Na igreja pentecostal do Filho de Deus. Aí cantava aquela musiquinha, irmãos. E eu me acordava e eu tinha convicção de que era Deus que estava falando comigo, de que era Deus que estava confirmando a minha passagem, né, para a IPFD, irmãos. E hoje, irmãos, eu estou aqui feliz. Hoje eu louvo a Deus pela obra que Ele fez na minha vida. Hoje eu louvo a Deus porque quem eu era antes e quem eu sou hoje, irmãos. Os irmãos não têm noção da transformação que Deus fez na minha vida. De um pobre miserável, de um drogado, de um viciado em droga, de um viciado em bebida alcoólica. Pessoas que mexiam com tráfico de droga, irmãos. Eu lembro de um episódio, irmãos, que uma vez eu cheguei de uma festa, estava dormindo na minha casa. E acordei com meu pai falando perto de mim.
Meu pai chorava perto da minha cama, irmãos. Eu acordei assim, eu perguntei, o que foi que houve, meu pai? E ele falou comigo assim, meu filho, eu nunca imaginei. Tanto que eu lhe ensinei, tanto que eu lhe dei conselhos. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse achar isso nas suas coisas. Me mostrou um recipientezinho com um monte de droga, irmãos. Que era a droga que eu vendia. E ele achou nas minhas coisas. Ele chorava bastante, chorava muito. Foi aí que eu comecei a repensar a minha vida. Foi aí que eu comecei a lembrar que eu tinha um pai amoroso. Que eu tinha um pai que cuidava de mim no passado. Que eu tinha um pai que não me abandonava. Eu comecei a lembrar desse pai. Eu resolvi fazer que neste eu lembrei que meu pai lá, eu tinha tudo na casa do meu pai. Esse pai, meus irmãos, é Deus. Esse pai é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que nunca nos abandona. Nós somos falhos, nós somos fracos e saímos dos seus caminhos. Né, irmãos? Mas eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai, que me ensinou a doutrina de Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo Santos, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida dele também. E também quero louvar a Deus por esse ministério, irmãos. Que eu tenho certeza que Deus habita neste lugar. Eu tenho certeza e convicção, irmão, de que Deus tem muitos planos para completar nesta igreja. E eu quero estar aqui, eu quero estar de pé, eu quero testemunhar desses grandes planos. Eu quero fazer parte dos planos de Deus. Né, meus irmãos? Aqui está, irmão, meu breve testemunho, resumidamente, né, eu contei para os irmãos aqui a minha história de vida. Claro que teve muitas coisas, irmãos, que me levaram a repensar a minha vida, né, e voltar para os caminhos do Senhor. Teve vários motivos. Eu contei aqui os mais, quem sabe os mais fortes, quem sabe, não sei, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que ainda que o mundo olhe para você e diga que não tem mais jeito, ainda que o mundo olhe para você e diga que não tem mais esperança, Deus, Ele é a esperança. Deus, irmãos, Ele faz o impossível. Mas assim, irmãos, que esse testemunho possa alcançar mais pessoas, né, irmãos? Que esse testemunho possa alcançar mais pessoas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém que esteja passando pela mesma situação que eu. Talvez alguém que esteja aí sofrendo o que eu sofri. Venha ser alcançado por esse testemunho, amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor, amém, irmãos?